A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E vamos aí dando prosseguimento aos estudos do quarto trimestre de 2021 aqui na classe dos adolescentes. Nesse trimestre, nós estamos aí estudando o tema Vivendo em Sociedade. E hoje vamos estudar a lição de número 9, que tem como título Sociedade e Missão Social. Apesar dos avanços alcançados aí por muitas igrejas na área social, os cristãos não podem ignorar o desafio social segundo o entendimento do ensino bíblico, do exemplo de Cristo e das lições da história. Atender aí ao pobre e às suas necessidades, meus amados, é um preceito bíblico. A missão assistencial da igreja no mundo é a continuação da obra iniciada por Jesus. Assim como o Senhor jamais se esqueceu dos pobres, a igreja não deve desprezá-los. O imperativo da grande comissão inclui aí na essência da mensagem do Evangelho o atendimento às pessoas necessitadas. A responsabilidade social das igrejas é um mandamento bíblico, mas também é um dever legal, pois os motivos que levaram os legisladores a concederem imunidades tributárias aos templos são os de que os beneficiados aí de tais renúncias fiscais terão que promover conjuntamente atividades de interesse da sociedade como um todo, não apenas dos seus membros, mas de forma integral. Portanto, a igreja está amparada pela lei e é obrigada a prestar assistência social a quem for necessário. O texto bíblico da nossa lição se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 46, e no capítulo 4, do versículo 32 ao 37. E o destaque da nossa lição se encontra na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. A lição diz assim: o Brasil é um país de grandes contrastes sociais. Grande parte da população ainda sofre sem ter acesso a uma educação de qualidade, moradia digna, saúde, transporte público de qualidade e emprego. Existe tanta carência que foi preciso que o governo criasse vários programas assistenciais. Pagamos impostos, por isso, saneamento básico, educação de qualidade e bons hospitais são nossos direitos. No entanto, como igreja, também temos uma responsabilidade social, uma missão a cumprir. Não podemos fechar os nossos olhos para a nossa missão social e esperar que somente o governo faça a sua parte. Queridos, ao se analisar aí as escrituras sagradas, observa-se aí que o papel social não é algo tão recente na história da Igreja do Senhor. A partir da sua fundação, a igreja é vista como um local de auxílio material aos seus membros mais necessitados. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 27 da sua carta, exorta para que a igreja olhe, vele, assista às pessoas que estão carentes de assistência social, de ajuda, como os órfãos e as viúvas em suas necessidades. A Bíblia Sagrada segue exortando a cuidarmos aí dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades, a ajudar aí os irmãos necessitados, a cuidar não somente dos seus interesses, a ajudar os mais fracos, a lembrarmos aí dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão aí sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Mas infelizmente, meus amados, a grande maioria das igrejas e cristãos individualmente demonstra preocupação social por meio da oração pelos problemas sociais que afligem o mundo.
Esta preocupação é legítima e incentivada na Bíblia. Bem menor, porém, é o número de igrejas e crentes que desenvolvem algum tipo de serviço social. Este serviço também é incentivado e acha apoio na Bíblia Sagrada. Pois se nós olharmos aí, principalmente no exemplo dos primeiros cristãos, como Jesus e os seus discípulos, só que o maior problema atual, entretanto, meus amados, está na ação social. Mas nesse sentido, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, positiva os direitos sociais com o objetivo aí de promover a justiça social e uma distribuição mais igual, integral e universal dos recursos econômicos e sociais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, em seu artigo 25, item de número 1, declara que todo ser humano tem direito a um padrão de vida que possa assegurar-lhe e à sua família saúde e bem-estar, inclusive os serviços sociais indispensáveis. Já o artigo 150, 6º, parte B, da Constituição Federal de 88, isenta as igrejas de serem taxadas e de pagarem tributos, tanto da entrada, dízimos e ofertas, como pelos serviços prestados. A Carta Magna é clara ao descrever que é vedada a instituição de impostos sobre os templos de qualquer culto. Já o Código Civil de 2002 se refere a essas como organizações religiosas, que na atualidade, executam atividades de alcance amplo, notadamente na promoção social e na propagação da fé, contribuindo assim na diminuição aí de graves problemas que ainda assolam o nosso país. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem aí interpretado que as obras sociais feitas e mantidas pelas igrejas e templos são isentas de pagarem impostos. Entendimento esse que reforça as exonerações previstas na Carta Maior. Dessa forma, queridos, os desvios dos dízimos e das ofertas, para além das suas finalidades essenciais, não serão admitidos, como, por exemplo, manutenção dos seus templos, ações de ajuda aos necessitados e a promoção de interesses espirituais. Isso sim. Assim, queridos, a Igreja do Senhor não existe apenas para desenvolver uma preocupação social e para prestar somente serviços sociais, mas também para exercer uma ação social efetiva e de forma integral. Aqui a nossa lição, meus queridos, mostra aqui o exemplo da igreja primitiva, como que era a igreja primitiva, E aqui o ponto destaca a responsabilidade social da igreja no primeiro século. Em Atos 2:42 diz assim, e perseveraram no partir do pão. Esse partir do pão aí pode referir-se tanto às refeições comuns, quanto também à ceia do Senhor. Era costume, entre os judeus, representar ali a comunhão entre as pessoas, segurando aí com as mãos o pão e partindo-o em pedaços, ao invés de cortá-los. Era um ato ali de fraternidade e solidariedade entre os irmãos. E essa prática sugere a necessidade de a igreja partilhar, por meio do serviço social, o pão material com os necessitados. Ao invés da igreja primitiva discutir, se era ou não da sua responsabilidade suprir as necessidades dos cristãos pobres, ela realizava esse serviço movida de muito amor e de compaixão de Deus. O bem-estar social de cada irmão em Cristo tinha a sua base
nos valores espirituais e morais da igreja nascente. A igreja era caridosa. Os versículos 43 e 44, do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, indicam aí 3 qualidades da igreja cristã, a igreja primitiva cristã: temor, fervor pentecostal e unidade. No original, os verbos dos versículos 43 e 44, desse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, descrevem uma ação repetida e contínua. Os discípulos continuavam sendo cheios de temor e vendendo seus bens à medida que as necessidades individuais surgiam, pois repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. O temor dos crentes da igreja primitiva não era medo, mas sim um profundo reconhecimento de que tudo o que estava acontecendo com eles procedia de Deus. A igreja era pentecostal, no sentido bíblico da palavra, e também unida, pois tinham tudo em comum. A consciência dos crentes foi despertada para sair da neutralidade e da omissão social. Consciência das necessidades materiais dos cristãos. A Bíblia registra a profecia concernente à grande fome e empobrecimento que atingiu o mundo naquela época. E esse fato ocorreu no governo de Cláudio César, imperador de Roma, entre os anos 45 e 54 depois de Cristo, onde Joséfo, um grande historiador judeu, registra uma grande fome na Judéia no ano 46 depois de Cristo. E foi nesse período de extrema necessidade que os cristãos de Antioquia enviaram ali suprimentos à igreja de Jerusalém. A igreja missionária em Antioquia se preocupava com o estado dos demais cristãos no mundo, especialmente com a igreja mãe em Jerusalém. Os cristãos foram estimulados a contribuírem conforme as suas posses, enviando as ofertas por meio de Paulo e de Barnabé, e assim socorriam os irmãos de Judeia. A igreja primitiva cumpria sua missão social. A igreja não apenas pregava o evangelho, mas também atendia aqueles que necessitavam de socorro físico e material. Os seguintes princípios, queridos, devem aí nortear o serviço social da igreja. Primeiro, maturidade, isto é, ser generoso, ser recíproco, ser solidário. Segundo, responsabilidade. Trata-se de privilégio e não obrigação. E também proporcionalidade, que é uma contribuição de acordo com a possibilidade individual. Meus amados, atender aí ao pobre em suas necessidades é um preceito bíblico. A missão assistencial da igreja no mundo é a continuação da obra iniciada por Jesus. Assim, como o Senhor jamais se esqueceu dos pobres, a igreja não deve desprezá-los. O imperativo da grande comissão inclui aí na essência do evangelho o atendimento às pessoas necessitadas. Então vamos fazer obra social. Vamos ajudar a quem necessita, pois assim, meus amados, estamos propagando o evangelho de Cristo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.